Pois boa tarde, pessoal, mais uma vez. Muito obrigado aí pela participação de todos. E com esse clima aí, com essa animação da música This Is Me, que mostra que você pode ter realmente, ser quem você é, ter o diferencial. A gente vai estar começando aí nosso segundo encontro do Grupo Meta. Eu não sei se todos estiveram aqui presentes na semana passada, mas essa ação iniciou a partir de um grupo de mentoria que 6 pessoas de sotaques diferentes, de regiões diferentes, estavam participando, e criou-se um grupo de mastermind, que seriam justamente pessoas com o mesmo ideal de se autoconhecer e querer realmente crescer internamente como pessoa. E uma forma da gente contribuir com a sociedade, com as pessoas que estão ao nosso redor, seria justamente a partir desses encontros que promovemos o primeiro na semana passada, teve uma participação muito bacana, e hoje estaremos dando início ao nosso segundo encontro, e com um tema bastante importante, que é o planejamento. Para quem não me conhece, meu nome é Euler Macedo, eu sou professor aqui da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, do curso de Engenharia Elétrica, e é um prazer estar aqui hoje compartilhando mais esse momento com vocês. A gente preparou uma sequência com muito cuidado e muita atenção no sentido de tentar contribuir que vocês consigam efetivamente colocar o que a gente vai tentar apresentar em prática. Então, para isso, desde já, eu gostaria de pedir que todos tivessem com caneta, com papel à mão, para poder ir anotando essas dicas, e o mais importante, não é só anotar, é tentar colocar em prática durante a semana que vai se iniciar a partir de amanhã. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. E até para a gente iniciar, eu gostaria de convidar a colega Suelen Dutra, que ela vai explicar um pouquinho da importância do planejamento. Então, a partir daí, a gente vai ter toda uma sequência de apresentação, e eu espero que vocês aproveitem tanto quanto a gente gostou e gosta de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Suelen, está com você. Boa tarde, gente! Sabadão, que delícia ver essa sala cheia. Muita gratidão pela presença de cada um aqui. Muito bem, eu tenho carinhas novas aí, tem um monte de Suelen aí, hein? Tem um monte de xará minha, gente. Olha que coisa, eu tenho atraído, muito engraçado, tenho aparecido um monte de Suelen aí, que maravilha. Suelen é gente boa, né? Já parte desse princípio. Gratidão, meninos. Bem, fazer uma apresentação rápida, né? O Euler falou um pouquinho sobre o grupo. Eu sou a Suelen, sou do Rio. Ele brincou aí, cada um com sotaque diferente, né? Cada um numa parte do país. Isso é maravilhoso, né? A tecnologia nos trouxe aí essa vantagem. Sou pós-graduada em desenvolvimento humano, especialista hoje em emagrecimento, em qualidade de vida. Depois, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, vai lá no Instagram, no meu Instagram, e conhece um pouquinho mais. Bem, nosso tema de hoje, maravilhoso, que eu amo, é planejamento, né? Cara, quem já teve aquela sensação, assim, ó, a gente acaba o dia, a sensação que eu nadei e morri na praia? Cachorro correndo atrás do rabo. Você faz, parece que você não sai do lugar. Você acaba o dia cansado, morta. E a sensação é assim, ó, caraca, não consegui fazer tudo que eu precisava, não deu tempo de fazer nada. Sabe o que acontece? Isso, a maioria das vezes, quando a gente tem essa sensação no final do dia, está faltando uma coisa: planejamento. Porque sem planejamento a gente sequer consegue perceber tudo que a gente faz no dia. E aí a gente fica com essa sensação que a gente corre o dia inteiro, né? Porque realmente a gente vai, resolve aqui, resolve ali, resolve lá, mas acaba o dia com a sensação de frustração, que o dia não dá tempo de fazer tudo. Isso é a pior sensação para a gente acabar nosso dia, gente. E isso, o planejamento transforma. Aí me perguntam, mas quem tem que fazer planejamento? Gente, planejamento é para todas as pessoas, todas as idades. Eu sempre falo o seguinte, meu filho, 12 anos, ele tem planejamento. Por quê? Planejamento é uma organização das suas rotinas. Então, por que planejamento é bom?
Planejamento, ele vai te reduzir a ansiedade, o maior sentimento aí que está assombrando todo mundo. Essa semana até falei muito sobre isso no meu Instagram, é a ansiedade. Com uma rotina organizada, com planejamento, você diminui a ansiedade, você diminui o estresse, você gera mais tempo. Todo mundo fala, não tem tempo, não tem tempo. O planejamento, ele vai te gerar tempo. Então, assim, ó, planejamento é vida. De verdade. Depois que a gente aprende a se planejar, você transforma a sua vida. Você não vai conseguir mais ficar sem, porque aumenta a produtividade, foco, aumenta tudo, tudo. Bem, Su, não sei fazer planejamento, nunca fiz planejamento, não tenho ideia de como começar. Por isso que eu estou abrindo aqui hoje, porque a gente vai falar do comecinho, assim, ó. Nunca fiz planejamento, não sei nem por onde eu começo. O que eu faço? Aí vem assim, não, baixa aplicativo de não sei o quê, compra não sei o quê, faz planner de não sei o quê. Ó, a gente precisa ter primeiro a noção de uma coisa. Planejamento é uma coisa individual. Cada um tem o seu. E segundo, planejamento bom é o que funciona para você. Não adianta eu baixar um aplicativo com 1000 funcionalidades se não vai funcionar na minha rotina, no meu dia a dia. Então, a gente tem que escolher uma forma que vai funcionar. Se vai ser numa agenda de papel, se vai ser num caderno, se vai ser um quadro na parede. O importante é que funcione para você. Eu, por exemplo, uso várias estratégias de planejamento. Eu uso agenda de papel, uso agenda do celular, eu tenho aplicativo e cada momento, na verdade, eu uso mais um, porque tem momentos que eu estou funcionando mais no papel, tem momentos que eu funciono mais no celular. O importante, mas o que eu quero dizer com isso? O importante é que para você fazer o planejamento, você precisa saber o que funciona para você. Não busca, porque o meu amigo usa tal. Começa devagar, está começando do zero, começa devagar. Planejamento, quanto mais você pratica, mais ele funciona. No começo, quando você começa a se planejar, pode acontecer o quê? Você faz planejamento, dá tudo errado. Dá tudo errado, né? Não deu certo, aí você, não dá certo para fazer isso, não. Não sei fazer, eu não vou fazer, estou perdendo meu tempo. A gente tem que entender que, ó, a prática leva à perfeição. Perfeição não, porque não existe planejamento 100%. Isso é uma coisa importante para a gente saber também, gente. Se você pensa que você vai fazer aquele planejamento lindo, né? Por exemplo, eu faço planejamento dia de domingo. Faço aquele planejamento lindo. Tem semanas que vai mais ou menos. Tem semanas que meu planejamento sai da linha muito, mas o que é importante? A gente ter consciência que quando precisar alterar, a gente vai alterar. Mas a gente tem que continuar fazendo. E quanto mais prática você pega em fazer o planejamento, mais você vê como você vai começar a descobrir como funciona a sua rotina, na verdade. Como que você funciona? Você vai começar a perceber tudo que você faz, porque a gente não tem noção. Quando a gente bota no papel, que a gente começa a ter dimensão da quantidade de coisas que a gente faz num dia. Então, o primeiro passo é importante a gente ter essa consciência. Não existe planejamento perfeito. O planejamento bom é aquele que funciona para você. A forma se vai ser planner, papel, celular, a que funcionar para você. Não tem problema. Isso é muito importante. Como começar então? Ó, eu separei aqui, ó, 3 pontos principais para a gente começar a fazer um planejamento. Pegou a agenda, o meio que você decidiu, que se for no celular, se for no papel, começa a inserir os seus compromissos fixos. O que são seus compromissos fixos? Aqueles horários fixos, sabe? Eu tenho horário do filho na escola, eu tenho horário de entrar no trabalho, eu tenho horário de alguma reunião que é de rotina. Aquelas rotinas fixas, aqueles horários fixos, eles são o primeiro elemento que você coloca dentro da sua agenda para você começar a organizar a sua semana. A gente vai falar agora, nesse primeiro momento, de uma agenda semanal, né? Para a gente começar. Não adianta eu falar que eu vou te falar de planejamento de 5 anos se você não consegue planejar nem a sua semana, né? Então, a gente tem as carinhas. Então, a gente tem que começar, né? Um passo de cada vez. Primeiro, vamos ter ideia aqui de um planejamento semanal. Como que eu começo? Por exemplo, eu gosto de fazer domingo, porque domingo eu pego e faço um planejamento da semana. O que eu boto primeiro no planejamento? Aqueles horários fixos.
Ah, eu tenho compromisso, tenho reunião, tenho entrada de trabalho, saída de trabalho, filho na escola. Tá. Primeiro eu boto os horários fixos. Maravilha, né? Depois a gente vai começar a colocar as demandas da semana. Tudo que você tem de demanda. Su, mas é muita demanda. É muita coisa. Eu faço muita coisa, tem muita coisa. Não vai dar. Vamos entender. Dificilmente vai dar para fazer tudo, né, gente? Porque é demanda de todos os lados. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir prioridades, né? A gente tem que saber como que a gente vai definir nossas prioridades. Na semana passada, a gente até falou um pouquinho, foi a Andréia que falou para vocês sobre as prioridades, né? Que, ó, saúde, família, trabalho. É importante você ter claro quais são as suas prioridades, para você começar a se organizar, né? Para você organizar suas demandas da semana. Beleza, já tenho esse pensamento. Agora, ainda não sei como que eu vou começar. Separa por áreas. Ah, então tá, já sei minhas prioridades, então eu vou separar pessoal, família, trabalho. E vai inserindo. Você pode fazer o seguinte, ó, cria uma lista para cada um. Uma lista de demanda da semana em relação à minha saúde. Eu tenho que meu treino tem que. Ó, treino é horário fixo na agenda, hein? Não é quando der, não. Treino é lá, ó, é reunião com você, compromisso com você. Então, eu vou inserir primeiro saúde. O que eu preciso? Preciso isso, preciso fazer planejamento da minha alimentação, preciso ir no supermercado, preciso ir ao médico. Ó, as rotinas de saúde, se insere primeiro. Depois, família. Cara, o que eu tenho de demanda com a família dessa semana? Pum, crio a lista. Vamos criar as listas primeiro. Pessoal, família, trabalho. Quais são as demandas da semana? Quando você for criar essa lista de demandas, já vai colocando por ordem de prioridade. Prioridade no sentido do que é importante. Né? Que ele fala assim, tem coisas que a gente sabe que, putz, eu consigo negociar isso aqui talvez para a semana que vem, se não der. Não, isso vai precisar ser essa semana. Tá funcionando aí? Tá, né? Porque o meu apareceu internet instável aqui. Então, cria as listas, cria com prioridades e começa a inserir na agenda. Fez sentido, né? Vai falando aí no comentário, tá fazendo sentido para vocês? Sim? Ou um joinha, que aí eu vejo assim, ó, vejo só as carinhas assim. Muito bem, então, ó, eu já botei as minhas rotinas principais, eu fiz as minhas demandas da semana, pronto. Esse primeiro passo do planejamento é o que você precisa, para sua semana, né? Fiz tudo, não deu certo. Ah, hoje eu planejei, aconteceu um imprevisto, emergências. Depois tem uma questão aí, vai ser assunto de outro sábado, sobre o que é prioridade, o que é emergência, o que é a rotina que vira emergência por falta de planejamento, mas é um outro assunto. Mas, enfim, vamos pensar assim, ó. Não deu, aquele dia não funcionou, você vai replanejar no dia seguinte. Então, entra o terceiro passo aqui dessa base do planejamento. É um monitoramento. O seguinte, ai, meu Deus. O Elbert vai falar um pouquinho para vocês sobre isso também no final, lá para a gente fechar. Sobre a gente monitorar o nosso planejamento, porque também não adianta o seguinte, ó, eu faço um mega planejamento, não olho ele a semana inteira. Já aconteceu isso? Já aconteceu comigo também, gente. Ó, eu faço o planejamento todinho, gastei lá mais de 1 hora fazendo. Domingo, decidi, domingo eu vou fazer meu planejamento, pá. Semana inteirinha, sem olhar o planejamento. Adianta o quê? Nada. Então, eu tenho que fazer o quê? Monitorar meu planejamento todos os dias. Fiz o planejamento, precisei replanejar, vou lá e replanejo. Você tem que ir movendo o planejamento, é uma coisa dinâmica. Ele não começa do mesmo jeito e termina do mesmo jeito. Difícil. Eu nunca consegui fazer um planejamento assim, que não alterasse durante a semana.
Então, a gente tem que entender que ele vai variando, você tem que ir replanejando, não pode deixar as coisas se acumularem. Então, deixa eu ver, ó meu tempo, senão eu falo muito. Ó, isso é para a gente começar a ter ideia de como fazer um planejamento, você planejar sua rotina, sua semana, seus dias, isso vai te gerar mais tempo, você vai ficar menos ansioso, você vai começar a ter noção das coisas que você faz, você vai começar a ter noção do que realmente é importante, porque muitas vezes, olha só, faz uma pergunta para você, eu estou sendo ocupado ou produtivo? Muitas vezes a gente vive ocupado, né? Vive ocupado, cheio de coisa, mas eu estou simplesmente sendo ocupado, porque falta de planejamento, eu fico naquele corpo para lá, corpo para lá, corpo para cá, né? Cachorro correndo atrás do rabo. Eu vivo ocupada, mas eu não estou sendo produtiva. Por quê? Porque se eu não estou planejando, eu provavelmente estou iniciando um monte de coisa, não terminando nenhuma, né? Então, essa é uma perguntinha que vai dar um start aí para chamar vocês também. Quando você vê que o dia embolou, fez esse planejamento, mesmo assim embolou, cara, hoje fiquei ocupada ou eu estava sendo produtiva? Porque isso já vai te ajudar a ver os critérios, né? Até das suas prioridades lá, o que você precisa para você se organizar melhor. Então, ó, primeira as atividades rotineiras, depois suas prioridades, saúde, família, trabalho, crie por áreas, vai te ajudar também. Crie uma listinha ó, com as prioridades do maior para o menor, o que você precisa fazer naquela semana, insere as demandas da semana e monitora. Todos os dias eu olho no planejamento de manhã antes de começar o dia e à noite antes de dormir eu dou uma passadinha assim, ó, para ver o que eu tenho no dia seguinte. Tá bom? Para a gente não ter aquele lindo planejamento que a gente passa a semana inteira sem olhar. Então, não adianta, aí a gente está simplesmente perdendo tempo ao invés de ganhar, que é a função do planejamento. Falei aí, espero que tenha feito sentido para vocês, gente. Querendo mais informação, querendo bater um papo, corre lá no Instagram, pergunta, amo planejamento, existem várias estratégias. Ó, o Euler vai trazer uma estratégia agora maravilhosa de planejamento que eu amo, e todos aqui, ó, tem cada um. Prepara que a gente hoje transforma essa rotina aí de vocês. Gratidão. Muito obrigado, Suelen. E você falou alguns pontos assim muito importantes e que isso fez muito sentido na minha vida, principalmente há algum tempo atrás. Eu estava vendo aqui, eu não sei se dá para ver um caderninho aqui na minha mão, e eu fui ver a primeira data que eu comecei efetivamente a fazer esse tipo de planejamento. Foi aqui, ó, na semana do dia 16 a 20 de setembro de 2019. Porque acontecia era justamente o que Suelen falava. Eu sou professor universitário, e eu dormia, minha rotina era o quê? Eu dormia de meia-noite, acordava às 7 e acordava atrasado. E cheio de coisa para fazer, cheio de... Assim, me sentia cansado. Por quê? Porque eu não tinha esse planejamento, eu não sabia o que era prioridade, e quando você não sabe o que é prioridade ou as suas prioridades, você passa a atender prioridade dos outros. Não sei se vocês observam isso. Então, o que é que acontece? Quando você não tem a prioridade sua, você passa a resolver problema dos outros, você sempre vai chegar a alguma coisa para você resolver, e passa o dia e você não sabe o que é que fez. Então, eu estava sentindo isso na minha vida, assim, e também teve outro marco que mudou também até a forma de eu pensar em aproveitar melhor meu dia, que foi também, há 2 anos atrás, a chegada do meu filho. Então, eu via que eu passava o tempo correndo, assim, ainda hoje eu corro, não vou mentir para vocês dizer que não tem essa dinâmica durante o dia, mas isso atrapalhava realmente bastante quando a semana achava que não fazia nada. Então, compre um caderninho, coloque lá, eu faço o planejamento também semanal no domingo à noite, e com isso eu consigo ver. E tem até outra coisa também que me ajudou isso, é o quê? Se eu tiver o planejamento, eu consigo colocar quanto tempo eu imagino que aquela atividade vai durar. Caso demande mais tempo do que eu preciso, no outra semana eu já faço um ajuste. Ó, eu precisei eu coloquei 2 horas, mas eu precisei de 3. Então eu já consigo me planejar melhor para poder estar executando uma determinada atividade. E o que é que eu vou falar hoje rapidamente?
Existe uma técnica que foi chamada, que é denominada, na realidade, 5W2H. Não sei se você já viu falar isso, mas é um acrônimo de 5 palavras em inglês que começa com a letra W, que é who, what, where, when e why. O que é que, traduzindo isso, vamos dizer, é quem, o que, onde, quando, por quê. O que é que isso quer dizer? Eu Qualquer planejamento, ou qualquer meta, qualquer coisa que eu queira atingir, ou atividade que eu quero fazer, a primeira pergunta que eu devo fazer é: o que é que eu quero fazer e onde eu quero chegar? Uma hora que eu tenho essa definição, e eu estou colocando isso tudo no papelzinho, viu? Uma vez que eu sei o que eu quero, o que eu preciso fazer e onde eu quero chegar, eu vou fazer a segunda pergunta: como é que eu vou fazer para chegar lá? Não adianta, por exemplo, eu quero ir para a Lua. Beleza. Mas o que é que eu preciso fazer para poder chegar à Lua? Eu preciso primeiro ser um astronauta. E para ser astronauta, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que ter toda uma capacitação para poder chegar lá. É claro, isso é um exemplo bem louco, vamos dizer assim, ou bem distante, mas se você colocar isso para a sua realidade, você vai ter que ter essa noção do que precisa fazer para poder chegar lá. Outra coisa também que, voltando ao exemplo do astronauta, para eu poder ser astronauta, eu tenho que ter várias competências. Então, não adianta eu estar estabelecendo uma meta que eu não tenha a competência técnica ou pessoal para poder atingir. Então, quando eu também coloco no papel, eu preciso, imagina, eu quero pegar uma coisa mais real. Eu quero fazer um intercâmbio ou tentar uma bolsa numa universidade ou numa escola americana. O que é que eu preciso para isso? Eu preciso ser aprovado, ou eu já respondi a primeira pergunta, eu quero ir para um intercâmbio. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que postular, vamos dizer, eu tentar várias universidades me inscrever. Quais competências que eu preciso fazer, ou que eu preciso ter? Eu preciso falar, no mínimo, inglês fluente. Então, o que é que eu vou ter que fazer para poder validar ou ter certeza que o meu inglês é fluente? Eu vou ter que precisar fazer uma prova de proficiência. Então, isso é uma competência necessária para poder você atingir essa meta de ir para o intercâmbio daqui a um ano, por exemplo. Então, isso, a outra pergunta que eu faria é com quem? Com quem é? Quem eu preciso acionar ou estar de lado, ou estar ao meu lado para poder ter essa atividade concluída, que seria eu poder fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu também já falei a questão do quando, que é quando a meta, para ser uma meta e você conseguir planejar, você tem que saber quando você vai querer ter aquele resultado. Possa ser que nem consiga naquele momento, mas você já colocou um marco. Se você não coloca um marco, ele fica igual a... Não sei se vocês já assistiram aquele filme da Alice no País das Maravilhas. Tem uma cenazinha lá da Alice que ela encontra o gato e ela pergunta para o gato, para onde eu vou? Para onde eu vou? Aí ele faz a perguntazinha, se você não sabe para onde você vai, qualquer direção que você tomar, está bom. Então, se você não tem essa definição do que você quer chegar, ou quando o local que você quer chegar, isso você vai acabar atirando para todo lado e não sai do canto. Então, é muito importante que vocês tenham essa definição clara também do quando. Então, coloque meta. Em um ano eu vou estar tal canto, ou daqui a 6 meses. Para as meninas que trabalham com a parte de emagrecimento, a parte física, isso é muito importante. Se você não colocar a meta, em um mês você tem que perder pelo menos 1 quilo, coisa do tipo. A pessoa vai perder, ou 2, e fica naquela história. Você vai protelando até chegar na balança. Então, você tem que estar fazendo esse acompanhamento. E outra parte também que é importante para o seu planejamento é você saber quanto vai custar. Por quê? Se você não tem noção do custo que aquilo tem, você acaba deixando ou não se planejando com o tempo. Aí vai chegar, imagine o exemplo do intercâmbio. Você vai se planejar para o inglês, não sei o quê, mas se você não sabe quanto isso vai custar, vai chegar no 10º mês, você vai dizer, eita, não tenho dinheiro suficiente e acaba desistindo. Então, se você divide isso durante o tempo do seu planejamento, isso permite que você
vá ganhando confiança, vá ganhando bagagem para poder atingir o seu objetivo no final. E a outra coisa que é bacana também, que é importante, é você medir se está no caminho certo. Existem siglas em inglês que a gente utiliza, vamos dizer, na parte técnica, que se chama OKR, KPI, mas não é, o que é que isso significa? Quero perder 10 quilos durante um ano. Como é que eu sei que, qual é a meta, então? Vamos dizer que a cada mês eu tenho que perder 1 quilo. Ou a cada mês eu tenho que perder 800 gramas. Coisa desse tipo. Então, você tem que saber se a sua evolução ela está sendo gradativa e se efetivamente você está chegando próximo do resultado que você pensou, que você planejou. Então, foram 8 perguntas, que eu vou até voltar aqui para vocês ver se perderam alguma. O que você quer, certo? Ou onde você quer chegar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, como vou fazer para chegar lá? A terceira pergunta, quais competências que eu preciso para chegar naquele ponto que eu pensei? O quarto, qual a estrutura necessária para isso? O 5, com quem eu preciso acionar para poder chegar lá? O sexto, quando? O sétimo, quanto vai custar? E o oitavo, para finalizar, como eu vou medir se estou no caminho certo? Então, com essas 8 perguntas, eu garanto para vocês que se vocês colocarem em prática, vão chegar no final do período que vocês estabeleceram com um resultado, vamos dizer, desejado. Então, eu sei que no início vocês podem dizer, é muita coisa, muito passo, muita pergunta que eu tenho que responder. Mas eu digo para vocês com toda certeza, quando você coloca isso no papel, parece que é mágica. Assim, a coisa parece que o universo conspira para você chegar naquele resultado. Então, como dica, vamos dizer assim, a mais preciosa comprem um caderno, coloquem no papel e materializem o desejo de vocês, o sonho de vocês, porque vocês vão ver que vocês conseguem. Então, pessoal, eu não, assim, como eu sou professor, se brincar, eu passo 2 horas aqui falando, e como a gente tem os nossos amigos aqui que também vão contribuir, então eu gostaria só de agradecer a atenção de vocês, dizer também que, do mesmo jeito que a Suelen falou, quem quiser me contactar, tanto no LinkedIn como no Instagram, o meu perfil é esse, o do LinkedIn é Euler Macedo, e do Instagram, professor Euler Macedo, e fico à disposição, e desejando que realmente vocês consigam colocar em prática esses objetivos que vocês tanto desejam, certo? Então, fico muito feliz e também à disposição para tirar qualquer dúvida. E agora, até para fazer um link, assim, para vocês terem noção da importância também que tem vocês planejarem o dia, mas a primeira hora, vamos dizer assim, é a mais importante. É a hora que não tem menino, não tem marido, não tem esposa, não tem nada que atrapalhe, é a hora sua. Então, essa rotina, que a gente chama de rotina matinal, eu vou passar para a nossa colega Adélia fazer essa apresentação para vocês, e eu digo para vocês, é super importante. Muda realmente a vida de vocês quando vocês têm esse período que você ganha até mais energia para gastar durante o dia. Então, Adélia, muito obrigado e a palavra está com você. Euler, muito obrigada pela apresentação, obrigada pelo que você falou. Anotei bastante coisa, tá? Muito legal. Pessoal, eu sou a Adélia, sou personal, trabalho com hipopressivo e tratamento da diástase. E aí, eu vim aqui falar com vocês, né, como o Euler colocou, sobre a rotina matinal. Olha só como é que é importante, né? O Euler falou que para vocês materializarem, no sentido de colocar no papel, né? A Suelen trouxe, né, que cada um vai trazer a sua forma de planejar, seja no papel, no aplicativo, no computador, seja onde for, né? Mas, quando a gente materializa esse nosso planejamento mais que o Euler trouxe, né? Esse planejamento mais, né? Como é que eu posso dizer? Mais
conciso, assim, né, maior, né, um planejamento maior, a gente precisa olhar para ele eventualmente, né? Então, assim, para que a gente consiga dar continuidade ao planejamento, ao planner que a Suelen trouxe, eu tenho que, de vez em quando, me lembrar por que eu estou fazendo tanta coisa, né? Qual que é o propósito disso tudo? E aí eu vou olhar aquele caderno, né? Eu vou olhar ali, caramba, eu preciso chegar nesse lugar aqui que está, né? Está um pouco distante, né? Se eu não fizer todo esse planejamentozinho aqui semanal, né, diário, que o Elbert vai vir falar depois um pouquinho, aí a gente pode se perder. E aí, para começar, né, esse dia, para começar com todo o gás, para começar com toda a energia para executar esse planejamento diário, eu preciso trazer para vocês algumas dicas de uma rotina de ativação, né? Para a gente começar um dia produtivo, a gente tem que se ativar, a gente tem que começar bem o dia, tem que começar com energia. Então, tem uma ferramenta que ela é muito famosa. Todos aqui conhecem essa ferramenta. Talvez nem todos usem, mas todos conhecem. Boa parte aqui eu sei que usa sim. E essa ferramenta, eu vou dizer para vocês que vocês vão eliminar da vida de vocês. Sabe qual que é essa ferramenta? É o soneca do celular. Gente, soneca do celular não tinha que existir. Uma coisa que não tinha que existir é o soneca do celular. Sabe por quê? Porque ele vai levar, o quê? 5 minutos? Eu nem sei, nunca usei assim, né? Eu acho que ele leva 5 minutos para tocar novamente, né? Em 5 minutos que você cochilou, que você não entrou no seu sono profundo, você não descansou, você não teve nenhum aproveitamento desse sono de 5 minutos, você já pode cumprir 5 coisinhas que eu vou trazer aqui para vocês. 5 sugestões. Desculpa, 3 sugestões em 5 minutos, né? Então, em 5 minutos, vocês podem cumprir o quê? Primeira coisa, você levanta da cama e exercita a gratidão. Sabe por que é importante a gente exercitar a gratidão? Porque a gente não precisa ser feliz para ser grato, e sim a gente precisa agradecer para ser mais feliz. Então, a gente vai passar a agradecer as pequenas coisas, né? Agradecer a saúde que a gente tem, a possibilidade de estar fazendo algo por si, algo por outro, né? Agradecer a nossa família, agradecer as pequenas coisas. E isso é mágico também, viu? É muito mágico. Quando a gente passa a agradecer e começa a olhar para essas pequenas coisas, outras grandes coisas vão acontecendo e a gente vai observando essas outras coisas, porque a gente não tem muito hábito de olhar para as coisas importantes, né? Elas passam e a gente não vê e a gente acaba botando foco no problema. Então, quando a gente bota o foco na gratidão, a gente começa a observar que a gente é abençoado e muita coisa boa acontece para a gente. Então, você botou soneca, você já perdeu aí o momento da gratidão, você já pode ter perdido aí o momento da água, tá? É muito importante, todo mundo sabe que a gente deve se hidratar. Aí algumas pessoas vão falar assim, eu tomo um suco, eu tomo uma água com limão, que também são excelentes, tá? São muito bons. Mas não tem nada que comprove aí que tenha algo melhor do que a água para hidratar a gente. Então, é muito importante você já começar o seu dia hidratado. Vai tomar água com limão, tudo bem, mas toma água também, tá? E o silêncio. O silêncio, essas são as 3 coisas, tá? Que você está perdendo tempo aí quando você está no sonequinha lá. O silêncio, você pode fazer o silêncio em oração, né? Muitas pessoas gostam de orar, né? Isso traz uma energia boa também, isso traz um fortalecimento muito bom, principalmente de manhã cedo. Quem acorda antes do sol nascer, já tem aí alguns estudos que mostram que antes do sol nascer, quando você projeta essa energia, ela tem um poder maior, ela tem uma potencialização maior. Esse silêncio ele pode ser em forma de meditação, né, em forma de uma caminhada. Olha só, se você tomou água e saiu para caminhar,
você já está cumprindo mais uma coisa que é a atividade física. E você vai estar ali em silêncio, de certa forma, meditando e trazendo esse benefício para você. Tá bom? Vocês vão rir de mim, mas esse meu momento de silêncio eu faço logo após o meu primeiro xixi. Eu ali já fico e faço o meu silêncio. Eu juro, eu fico ali em silêncio, não estou fazendo nada, mas eu estou ali em silêncio, estou fazendo minha meditação, estou pensando nos meus próximos afazeres ali daquele próximo minuto, mas eu estou ali em silêncio e é isso que eu faço. Todo dia eu faço esse meu momento de silêncio após o meu primeiro xixi, tá? E aí vem, né, depois que a gente faz a gratidão, toma água, faz o silêncio, né, não necessariamente nessa mesma ordem, a gente começa o dia mais disposto, com certeza, com toda certeza, tá, gente? E aí você vem incluindo novas coisas da sua rotina, né? Por exemplo, a gente priorizou lá com a Suelen, né, a questão da saúde, né, que também foi falado pela Andréia no encontro anterior. Então, se você vai fazer a sua atividade física logo pela manhã, você já pode aí determinar no seu planejamento um tempinho para essa atividade física que você já vai acordar, você já meditou, orou, você já agradeceu, você já tomou sua água. Se você precisa comer alguma coisinha que seja uma coisa leve, rapidinha ali, que absorva rápido, para você fazer sua atividade física, que ela é muito importante, né? E se você faz atividade física logo pela manhã, você vai ter as próximas atividades assim muito mais oxigenado. Sua cabeça vai estar oxigenada, o seu corpo vai estar oxigenado e você vai estar muito mais disposto para fazer as outras tarefas do dia. Uma coisa que eu gosto de fazer depois da atividade física é ler e estudar, porque eu tenho dificuldade, tá, gente, de ler e estudar. Eu logo começo a pescar, a cair no sono, começo a ler, começo a ter essa coisa de cansar rápido, né? Então, quando eu faço a leitura, o estudo depois da atividade física, nossa, o negócio rende muito. Inclusive, a Andréia vai vir falando aí de uma ferramenta muito ótima que eu tenho exercitado ultimamente, é muito boa, viu? Ela vai falar um pouquinho aí para você cumprir várias tarefas, mas principalmente para o estudo, eu acho que tem um efeito muito bom. E, para finalizar, eu quero agradecer, né? Como a gente veio falando da gratidão, eu quero agradecer muito o tempo de vocês aqui com a gente, tá? A gente faz essas reuniões para trazer o que a gente sabe para vocês poderem executar mesmo, tá? Então, quando a gente fala para trazer o papel, para trazer a caneta, eu também, aqui os colegas estão falando, eu estou aqui anotando, porque por mais que a gente se encontre já há bastante tempo, né? Por mais que a gente se encontre antes de estar aqui com vocês, a gente sempre se encontra, né? Para poder estreitar aí a reunião com vocês, a gente sempre tem algo para anotar. Às vezes é um ponto, às vezes é um start, assim, caramba, vai mudar muita coisa. Vai mudar uma semana inteira, vai mudar uma rotina inteira. Então, eu quero agradecer essa disponibilidade, essa disposição de vocês estarem aqui, agradecer aos colegas que, né, estamos juntos aí nessa jornada e vou passar a palavra agora para o Euler, que vai apresentar a Andréia. Obrigado, Adélia, pela sua contribuição. E até coloquei aqui um pouquinho a música já para ver se entender se as apresentações até aqui se fizeram sentido para vocês, se realmente contribuem com o dia, com a rotina de vocês. E esperamos sim que isso seja muito, vamos dizer, aplicado, né? Não adianta a gente estar falando, conversando com vocês e vocês não colocarem em prática. Então, eu peço que realmente vocês tentem, se esforcem. No começo vai dar trabalho, vocês vão dizer, isso é chato, não sei o quê, mas depois vocês colocam e isso vira rotina. Então, até para dar continuidade aqui agora à nossa conversa, nosso bate-papo sobre planejamento,
eu vou convidar a colega Andréa para poder falar um pouquinho sobre uma técnica que é muito boa, porque vocês podem achar, passar, eu tenho que fazer isso, mas eu perco, me desconcentro, eu vou olhar o WhatsApp, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e acaba se perdendo o dia. Então, a Andréa vai fazer uma apresentação de uma técnica que é muito fácil de ser implementada e que eu tenho certeza que vocês vão poder ver resultados práticos no final de 1 hora. Então, Andréa, está com você a palavra, seja muito bem-vindo e obrigado aí pela participação. Obrigada, gente. Boa tarde. E está todo mundo animado aí? Está todo mundo planejando a semana já? Vocês viram que a gente colocou música até para poder todo mundo ficar bem animado a planejar. Todo mundo animado, André. Então, pode meter bronca. Estou falando direto de Minas, eu acho que ninguém repara pelo sotaque, né? Como diz o Euler, tem misturas de sotaques aqui. Nós já tivemos cada um de um lugar. A Adélia de Brasília, Suelen do Rio de Janeiro, o Euler lá da Paraíba. Paraíba. Isso, Euler? Isso, então, nós estamos cada um num lugar. E depois vem o Elbert, que ele está em São Paulo. É isso, Elbert? Eu sempre erro o lugar de cada um, gente. É Minas também. É Minas também. Ah, mas também é Minas também. Quando fala é Minas também é porque é mineiro. Gente, boa tarde. Muito, muito feliz de estar aqui. Pela segunda vez, a gente fez o nosso encontro semana passada, a gente falou de metas. E hoje, depois que todo mundo passou um pouco, quer dizer, ainda falta eu e o Elbert para finalizar o planejamento, a gente viu o caminhar de cada um. Não é fácil, mas não pode ser só bonito, como diz a Suelen, não adianta ter um planejamento lindo, e precisa ser aplicado, e nada melhor que começar pela manhã. Então, a gente começa amanhã mesmo energizando, agradecendo, colocando em prática e já preparando. O que eu trouxe aqui, que o Euler falou muito bem ali, é uma técnica que vai ser, assim, super importante. Por quê? O que a gente tem de mais precioso na nossa vida e que é impossível de pegar de novo ou de resgatar? Não é o dinheiro. O dinheiro, ele vai e a gente tem que entender que ele volta. Mas é o tempo. O tempo é aquele que vai embora e a gente não consegue recuperar. É o nosso maior valor. E ele é extinto. Aliás, ele é finito. Então, a gente tem que cuidar muito do nosso tempo. Por isso é que a gente ouve tanto e precisa tanto entender planejamento. Não é modismo. Até porque eu sou da moda, e eu não sou a favor de coisas só de modismo. A gente precisa realmente aplicar aquilo que estamos aprendendo. Por isso que a gente fala, gente, aprendeu, coloca em prática. Vou me apresentar, meu nome é Andréa Aquino, falo de Minas Gerais, Belo Horizonte. Meu Instagram é aqui, Creative Talks BR, porque eu sou uma estilista, mas que eu apaixonei pelas pessoas no processo, no desenvolvimento humano, e descobri que a criatividade que eu uso na moda, ela pode ajudar as pessoas a realmente mudarem o padrão de vida delas. Então, a criatividade destrava e faz com que você faça diferente. Vou falar com vocês de um método que ele é simples. Para mim, a minha vida é toda simples, ela é prática e aplicável, tá, gente? Então, tudo que vocês ouviram falar não vai ser nada cheio de dificuldade. Aliás, todos nós que estamos aqui hoje, a gente trouxe técnicas até muito avançadas de uma forma simples para vocês aplicarem imediatamente. O que eu vou falar com vocês hoje chama técnica Pomodoro. Um nome engraçado, tá? Pomodoro, daquele de maço de tomate, do tomate Pomodoro. Aí eu vou explicar para vocês a historinha, como que surgiu essa técnica. Beleza? Tá todo mundo aí ligado, me escutando, né? Um italiano chamado Francesco Cirillo, ele estudava, fazia faculdade, como todos nós passamos por isso, e muitos vão passar ainda por isso. Qual que é a demanda maior? É tempo. A gente vira a noite estudando e nunca consegue acabar de estudar. A gente nunca termina os nossos trabalhos. Na verdade, é essa. A vida de estudante é isso. E aquilo só piora. Quando a gente começa a estudar e trabalhar, a situação só vai aumentando. Então, esse Francesco Cirillo, ele entendeu que ele precisava melhorar o tempo dele. O que ele fez? Ele foi na cozinha, de onde ele morava, pegou um tomate. Sabe aquele timer, aquele tomatinho que a gente gira e coloca para tomar conta do nosso bolo, do nosso pão, da nossa comida na cozinha? Ele pegou aquilo, girou, deu 25 minutos, e ele começou a fatiar, ou colocar em pedaços os seus tempos e os seus afazeres. E isso gerou para ele uma produtividade altíssima. Por quê? Porque o momento que ele fazia aquela atividade,
ele estava inteiro nela, ele estava 100% nela. Então, aumentou o foco, aumentou a produtividade e, com isso, melhores resultados. Aí eu vou... Essa é a história do Cirilo. O Cirilo não está aqui, então nós vamos aplicar para nós. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão usar a técnica do Pomodoro e como eu uso a técnica do Pomodoro. Vai ser assim, o aplicável e o aplicado. Pomodoro é o seguinte, vocês estudarem, o nome é por isso, é por causa desse tomate que ficou uma homenagem. Ela foi divulgada, isso aconteceu com ele no final dos anos 80, mas ele só trouxe para conhecimento de todos, mais ou menos início dos anos 90, por ali. Onde ele entendeu o seguinte, posso ajudar mais pessoas. E com isso a gente também trouxe, podemos ajudar mais pessoas com essa técnica simples. Qual que é a vantagem? Ela pega o seu tempo, ela te ajuda a temporizar cada etapa, a colocar um início e um final em cada etapa, e ali você abre gaps, abre espaços para poder se autopremiar, ou então tirar uma folga, dar um tempo, quebrar uma rotina, um trabalho com outro. Você quebra uma rotina de trabalho, fragmentando em tempos, mas você se premia. Então, vamos lá que eu vou explicar como é que funciona. Papel e caneta na mão para anotar. Vocês precisam de caneta, de papel, isso aí já todo mundo falou que a agenda, né? A gente vai falar de tecnologia também, mas vamos no básico. E vocês precisam de um relógio, de um timer, de um celular, algo que marque 25 minutos. Por que é 25 minutos? Que é um tempo que você tem, que ele não é longo demais, que o seu cérebro consegue focar muito intenso naquilo ali, sem dispersão, e você consegue, então, produzir dentro daquele período, e depois você dá uma quebrada naquele ritmo. Você coloca a ideia do Pomodoro é o seguinte, depois que você fez lá o que o Euler falou, que a Suelen comentou primeiro sobre o planejamento, fez a sua lista, pegou os 5W2Hs do Euler, colocou em prática, já fez sua rotina diária da manhã, você tem seus afazeres. Lembra da Suelen falando que você coloca primeiro os compromissos fixos, depois você vai enchendo ali a sua agenda? Cada fazer desse, cada atividade dessa, você tem um tempo, concorda? Tem coisas que vão durar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você vai colocar o tempo, você vai abrir na frente da sua agenda, da sua lista, você vai abrir assim, tempo. O tempo que você vai gastar para fazer aquela atividade. E aí você vai dividir esse tempo em pomodoros, gente. É muito legal. Você vai dividir esse tempo em 25 minutos e 25 minutos. Só que esse pomodoro, você sempre pensa assim, você tem 25 minutos e mais 5 seu de presente. Esses 5 você vai no banheiro, você vai tomar um café, você vai tomar uma água, você vai mandar uma mensagem, você vai responder um WhatsApp, porque os outros 25 você está dentro da atividade, você está imerso na atividade. Então, você ganha 5 minutos depois dos 25 minutos. Então, você fechou sua meia hora. Se você está fazendo uma atividade de 1 hora, você coloca 2 pomodoros. A conta é muito simples. Ali você vai fazer o quê? Você vai dar os checks. Você vai controlar como é que você está trabalhando. Então, você vai dando os checks ali, falando, olha, eu já fiz essa atividade, ela é de 1 hora, eu consegui completar 1 pomodoro. Vou tomar uma água, vou sair, vai lá, sai e volta. Voltei para o segundo pomodoro. Qual que é a intenção? Você pode continuar a mesma atividade, se você ainda tem o tempo, ela ainda terminar, ou então você finaliza e muda de atividade. Tá? Isso é o padrão. São 25 minutos, o cérebro funciona melhor dessa forma. Esses 5 minutos é um jeito de você oxigenar seu cérebro, trazer ele para um descanso, para você recomeçar uma outra jornada. Gente, é foco 100%. Não é foco com celular na mão, não é foco respondendo filho, respondendo marido, respondendo chefe, vendo alguma coisa, não, é mergulho. Aí vocês vão falar assim, uau, como melhorou minha produtividade, como diminuiu minha ansiedade, como eu fiquei mais focada e como meus resultados triplicaram. Essa a coisa do Pomodoro. Agora eu vou contar para vocês o que eu faço. Eu gosto de ler, eu gosto de fazer atividade física, eu gosto de fazer, eu tenho minhas rotinas diárias como estilista e também como uma
produtora de assuntos, né, e de conteúdos aqui para a internet, é ótimo, mas é aqui para a internet, para o Instagram, enfim. Eu tenho uma rotina que eu preciso cortar e dividir, porque é muito diferente. Ao mesmo tempo, eu sou mãe, sou esposa, né? Tenho minha vida como mulher, então eu tenho que organizar o meu tempo de acordo com as minhas demandas. Então, o que eu faço? Tanto é que eu falei, gente, deixa eu falar de uma técnica que eu uso pra caramba, que é a Pomodoro. Eu uso o tempo inteiro Pomodoro. Para leitura, então vou falar com vocês, para leitura é excelente. Quem não tem o hábito de leitura, abre um Pomodoro. A gente fala abrir Pomodoro é porque, assim, abre esse tempo. Vamos falar que você vai falar assim, André, mas eu não sou muito de leitura. Como é que eu faço? Se você abriu um Pomodoro, você está dando para você 25 minutos de tempo de leitura. Esses 25 minutos de tempo de leitura, você já se organizou, já sentou num lugar que está confortável, já abriu o seu livro, já sabe o que você vai fazer, mergulha ali e faz. O relógio é que vai te avisar. Apesar da Adélia ter falado que o soneca não é bom, e eu também concordo, mas o relógio, o despertador para essas atividades nossas, ele é melhor amigo, porque ele vai chegar e vai te falar, olha, acabou seu tempo. Não brigue, não coloca soneca nessa hora. Não empurra o seu tempo. Os seus 5 minutos, ele é seu. É extremamente importante você se presentear com ele. Desliga ali o seu controle, o seu cronômetro, o seu relógio, levanta, alonga, toma uma água, vai ao banheiro, muda o status, muda a sua fisiologia naquele momento. Acabou aquilo? Ó, o meu já começou a me avisar aqui que já meus 10 minutos já foram embora e por aí vai. Então, assim, acabou aquele tempo, volta a fazer. Ah, mas eu vou ler de novo? Não, se você quer te dar de presente só 25 minutos de leitura por dia, você vai ser uma pessoa que começou no hábito da leitura. Parabéns. Venha para o nosso time de ler. Então, assim, as pessoas falam que não tem o hábito da leitura, mas é muito fácil com o Pomodoro. É só você incluir 25 minutos, 5 de prêmio, e depois você vai fazer outra atividade. Aí você pode falar, poxa, para atividade física isso funciona? As meninas podem falar. Como não funciona? Funciona muito. Você coloca lá seu tempo, você quer fazer um aeróbico, você quer fazer um localizado, você quer fazer um alongamento, deu aquilo. Gente, é uma rotina que você começa a te dar de presente. São tempos que você desperdiçaria, assim, olhando stories de alguém que não vai te acrescentar muita coisa, mas você vai acrescentar na sua vida de uma forma super simples. Então, eu uso na minha rotina para leitura, uso na minha rotina para atividade física e para minhas outras atividades. Tem um momento que eu aumento o meu Pomodoro, tá? Então, assim, uma outra dica, quando você faz 4 Pomodoros, então cada 25 minutos você tem 5 minutos de prêmio, beleza? Quando você faz 4, são 2 horas direto, te dê de presente 15 minutos, 15 a 30 minutos. Aí você vai falar, André, mas eu trabalho num lugar que ninguém vai... Não vou poder ficar meia hora à toa. Dá o seu presente para você. Levanta, vai ao banheiro, passa, toma um café, vai contabilizando, mas tudo contado, tá, gente? É muito gostoso. Você fica amigo do relógio, você fica amigo do tempo, o tempo fica a seu favor. Vai lá, abre o e-mail, olha os e-mails, responde, pega seu WhatsApp, responde, aí depois você volta de novo e mergulha na sua tarefa, tá? Uma dica que eu dou para quem é, como eu também, necessário usar computador demais. Eu trabalho desenhando no computador, os programas são pesados, então eu preciso mexer com software pesados. O que eu faço? O meu Pomodoro passa para 50 minutos. Eu não abro um Pomodoro de 25 minutos para trabalhar no computador, porque, de repente, vai demorar mais tempo, meu tempo já foi embora. Eu me dou 50 minutos e depois me dou 10 minutos de descanso. Mesma rotina, mesma forma. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preparei aqui, porque o mais importante era que vocês coloquem em prática isso que a gente está falando. O nome é engraçado, mas se vocês pesquisarem, vocês vão achar desta forma. Dentro da nossa rotina, que nós estamos trazendo de forma simples aqui, é papel e caneta, porque é ótimo para o cérebro. Lembra sempre que o seu cérebro precisa estar trabalhando. Ele precisa exercitar. O melhor amigo é isso, ó. Por isso é que quando a gente é criança, a gente ganha papel e caneta. E outra coisa que eu queria pedir para vocês, sempre que você puder
simplificar, simplifica. Não engessa por causa de... eu não tenho aquele aplicativo que a Andréia falou para usar o Pomodoro, não vou fazer esse negócio. A Sueli me falou de um tal de um aplicativo também para fazer, o tal do Trello, sei lá, mas não sei o que, não tenho, não vou fazer. A Adélia falou que de manhã eu tenho que acordar, mas eu soneco, eu nem soneco, então estou pulando essa parte. O Euler falou 5W, sei lá o quê, não vou fazer. Gente, simplifica. Começa a pensar o seguinte, eu tenho que fazer algo para aquilo que é mais finito na minha vida. Acaba rápido o tempo. Então, vamos cuidar. Usa esse Pomodoro com carinho, mas eu vou dar dicas de aplicativo. Para quem gosta de aplicativo, eu vou passar aqui 4 diquinhas. Vamos lá. Vou pegar aqui os nomes para vocês já começarem a anotar. Tomato Time. Depois eu vou até escrever aqui, na hora que eu acabar. Tomato Time é um deles. Pomodoro Time é o outro. Pomodoro Keeper é outro. E Focus Keeper. Esses 4 são ótimos. Não tenho preferência por nenhum deles. Eu uso, mas assim, confesso para vocês... Andréia, pode repetir? Posso. Devagar, amiga. Tomato Timer. Pomodoro Timer. Pomodoro Keeper. Keeper, Keeper. E Focus. Focus com F-O-C-U-S. Keeper também. Obrigada, André. Então, o mais simplifica. A gente fala em criatividade, é para isso, é para treinar a mente. Nunca pense que seu cérebro é seu amigo a ponto de falar, acorda de manhã, faz a rotina, faz o Pomodoro, vai lá, 5W2H, faz um planelindo, mas ativa. Não, ele vai sempre falar com o seguinte com você, economiza, porque eu estou aqui só para te manter vivo. Mais nada. Então, a gente faz essa rotina de Pomodoro e outras, é para treinar nosso cérebro, tá bom? Então, treina, exercita, porque mente criativa é treinada. Aqui está o meu Instagram, Creative Talks BR. Quem puder visitar, fica aqui a minha colaboração de hoje. Gratidão para vocês e obrigada pelo tempo de cada um que está aqui. Obrigado, Andréia. Eu até aproveitei e já coloquei aqui no chat também o nome dos aplicativos. Eu uso já esse último, o Focus Keeper, realmente ajuda bastante. E agora, para a gente estar fechando aí essa rodada com chave de ouro, vou convidar o nosso amigo Elbert Gonçalves. Ele vai apresentar uma técnica que eu mesmo não conhecia, mas que eu admiro quem o gerou, quem a criou, vamos dizer assim, ou baseado no nome dele. Então, Elbert, fica à vontade aí, apresenta aí sua contribuição no sentido do planejamento que a gente discutiu hoje já tão bem. Seja bem-vindo. Tá mudo, viu, Elbert? Voltou? Agora sim, chegou, desentupiu o fio, Beleza, como a gente fala na área da engenharia elétrica. Boa noite. Primeiramente, gratidão pela presença de todos aqui. Igual a gente sempre fala, essa é uma reunião ativacional e não motivacional. A primeira questão para entender que estamos aqui para compartilhar aquilo que faz sentido para nós, aquilo que nos transformou, e a intenção é para que todos se apliquem na sua realidade. O que eu vou falar aqui mudou a minha forma de planejamento, de programação e de performance. Eu conhecia como um nome, eu criei um nome para mim, que era análise de performance. Eu entrar na Black Bankers, uma mentoria para bancários, e eu descobri de outra forma, de uma forma mais ampla, que chama, quem conhece aqui o Obama, o Barack Obama? Então, nada melhor do que aprender com o Obama, né? Então, eu vou passar uma técnica que o Obama usa, tanto que o CEO da Black Bankers, ele denominou como obamização. E o que seria obamização? O Obama, todo dia, igual a Sueli falou, que muitas pessoas fazem planejamento no domingo, que é o mais certo a se fazer, só que o planejamento no domingo
ele vai acontecendo imprevistos durante o dia. Então, você tem que estar sempre acompanhando. Não é que você vai fazer no domingo e vai dar totalmente certo a semana inteira. Não, você tem que fazer e tem que ir checando, reajustando. Então, essa técnica, ela é super aplicável e com essa técnica eu comecei a usar agenda física. Porque, igual a Andrea falou, o nosso cérebro, ele aprende muito escrevendo. E a melhor hora para começar é quando você aprende. Então, aprendeu, teve um insight, já anota, porque amanhã você vai reter somente 7% do que foi falado aqui. Então, quanto mais você anotar, mais você vai ter conteúdo para consultar depois. Então, na agenda, o importante de anotar é que você não se perde e tira a pressão do seu cérebro, joga para o papel e, consequentemente, você vive muito mais leve. Então, a urbanização seria o quê? O Obama, aí ele, não sei se ele usava o despertador ou não, mas às 5 horas da tarde, ele parava o dia, tudo estava fazendo, e já planejava o próximo dia. Então, isso criava-se uma rotina. Ele tirava tudo da cabeça dele, de prioridade, o que tinha que fazer, e já anotava na agenda, no papel, para começar o dia já bem planejado. Se tivesse algum imprevisto, ele iria ajustar. Tanto que na Black Bankers eu aprendi uma metodologia que chama-se R2, resolve ou reagenda. Se você não consegue resolver, você planejou uma prioridade no domingo. Aconteceu algum imprevisto na segunda-feira, você vai parar na 5. Aí é de cada um, tá? Na sua realidade. 5, 6, 7, 9, não importa. O que importa é você ir dormir com seu planejamento feito, relido, reescrito, remanejado, para começar o próximo dia já com uma noção de onde que você vai começar, né? Já começar com uma direção. Então, se você não conseguiu fazer a sua prioridade na segunda-feira ou no dia atual, você reagenda para o outro dia. Você não é obrigado a resolver todo o planejamento, mas você é obrigado a reagendar as prioridades e ir de acordo com as necessidades. Então, na sua agenda, para hoje, por exemplo, começa na segunda-feira, para no final do dia, anota o que você precisa fazer no dia posterior, o que foi feito, o que foi concluído, vai riscando e vai jogando para frente e ajustando o seu planejamento. E o que a gente deve não é só saber o que fazer, mas o mais importante é saber o que evitar. Então, nessa correria do dia a dia, a gente perde muito tempo, gasta-se muita energia fazendo aquilo que não acrescenta nada no nosso objetivo. Então, se você, no dia anterior, eliminar 3 coisas, ou ao acordar, aí você decide da sua realidade, ou antes de dormir, ou na hora de acordar, o que eu devo evitar hoje? Quando eu fazia isso, eu chamava de análise de performance. Eu fazia, ao ir dormir, o que eu sou grato, o que eu aprendi. Pode ser mentalmente, igual a Andrea falou, com hábito, você vai aumentando de 20 para 50, de 50 para 1 hora, mas a importância aqui é começar a fazer, é colocar em prática. Se você não consegue fazer mentalmente, faça no papel, faça no aplicativo, o importante é fazer. Fez? E o que eu devo evitar, o que eu sou grato, e com o passar do tempo, você já vira a chave. Isso aqui não é importante, não vou fazer. E você que é líder, gestor, tem que saber delegar. O que eu consigo fazer, o que eu consigo delegar, ou o que eu tenho que evitar. Então, isso já te dá um passo muito grande para a performance, para o progresso, o que você tem que evitar. Igual a Adélia falou, é muito, muito importante ao acordar você mostrar o que você é grato. E tem aquela máxima, né? Se você acordasse hoje só com aquilo que você agradeceu ontem, o que você teria? Isso é um planejamento muito forte. E aquela questão, a frase motivacional, ela deixa de ser motivacional quando ela se torna aplicável. Então, a gratidão, ela não é motivação, a gratidão é essência. Ela tem que estar com você. Você tem que se conectar à gratidão. E como você se conecta? Praticando a gratidão. Então, é muito importante você fazer essa urbanização ou análise de performance
ao final do dia, terminou seu trabalho, já deixa pronto o outro dia, porque senão você vai gastar muito tempo em uma coisa que não vai ser produtiva para o seu dia, ou para o seu resultado, para a sua meta. Você vai gastar muita energia que poderia ser uma coisa evitada. E aquela questão, defina prioridades. O que você performa melhor? Faça o difícil primeiro, porque você está com mais energia, igual a Adélia falou. Aproveite que o seu cérebro está descansado e você tirou tudo da sua cabeça, está tudo no papel. Comece pelo mais difícil. Ou, se não, começa pelo que te gasta menos tempo, porque ao gastar menos tempo, você vai conseguir fazer e você vai ficar motivado. Por quê? Se você faz o mais difícil e não termina, qual é a sensação? Nossa, meu dia está péssimo. Então, você vai ter uma carga muito negativa em você. Aí tem a técnica 2 minutos. Se você tem alguma tarefa que faz em 2 minutos, faça. Por exemplo, levar o lixo. 2 minutos, pega e faça. O que vai gerar no seu corpo? Motivação, ativação. Você vai ficar feliz por ter realizado a tarefa. Então, a sua fisiologia, ela muda. Então, são algumas técnicas que a gente usa no dia a dia que tem vezes que a gente nem para pensar o tanto que uma virada de chave ela nos faz mudar de patamar ou jogar um jogo diferente. Então, a dica que eu dou para vocês, busquem o progresso antes de buscar a alta performance. Porque a alta performance, ela dá uma conotação de difícil, de dificuldade. E você não pode medir o seu progresso na régua de outra pessoa. Da mesma forma que não meça o seu planejamento no planejamento de outra pessoa. O importante é começar, é fazer, corrigir e melhorar. Faça o planejamento. Pegue a ideia, que a intenção aqui do Mastermind é cada um com a sua realidade, a gente construiu algo muito grande. O jeito da Adélia, da Suelen, do Euler. Então, o anotar é muito importante, porque quando você for consultar, você vai pegar o que melhor se adequa à sua realidade. Que a nossa intenção aqui, a nossa entrega é para fazer a virada de chave como aconteceu nas nossas vidas. Se a agenda foi boa para mim, eu quero que vocês façam a agenda. E depois pule para o aplicativo, e depois nem usem mais a agenda, treine o seu cérebro. É igual o nosso mentor fala, o sucesso é treinável, o planejamento é treinável, a evolução é treinável e o progresso é treinável. Então, se contente com pequenos progressos, comemore os pequenos progressos. Se você, na segunda, que é o famoso dia de começar, mas eu indico que ressignifica isso, todo dia é segunda-feira, todo dia é um dia de começar. Então, quando você aplica amanhã, já começa com a gratidão amanhã. Se você conseguir se propor a acordar mais cedo e acordar, se parabeniza, sabe? Você tem porque, na verdade, é você contra você mesmo. Então, você tem que, sim, celebrar suas pequenas conquistas, porque ninguém começa grande e nada começa grande. Da mesma forma da nossa reunião aqui. A gente tem a intenção de chegar num ótimo patamar, mas para chegar nesse patamar, tem que começar. Então, o que vocês passam, nós também passamos. Para esse grupo estar aqui hoje na segunda reunião, a gente teve que planejar. Mas ele só saiu do papel a partir do momento que a gente colocou em prática. Então, o seu sonho ele tem que estar no papel e, para ser realizado, ele tem que sair do papel. Então, o seu sonho não pode ficar na sua mente. Da mesma forma que o seu planejamento. Não deixa não que o seu cérebro ele vai falhar. Ele vai te deixar estressado. Então, joga para o papel, joga para o aplicativo, joga para um bloco de notas. Depois, você vai alinhando prioridades. Então, respeite o seu tempo. Não precisa acelerar, basta não parar. Joel J. E isso se torna super, hiper, mega aplicável. Não acelera, só comece. Só comece. Tira do papel e depois ele vai ser concluído. E gratidão por presente de todos. Vamos que vamos. Excelente, Elbert. E até para fechar aqui, a gente já estamos seguindo o planejamento, um pouquinho mais de 1 hora para as apresentações, e a gente vai abrir agora o espaço também de perguntas.
mas eu queria até fazer uma complementação aí no que o Albert falou, no sentido de que tiveram 2 livros, ele falou a questão da rotina pela manhã. Tem 2 livros que quem tiver a oportunidade de ler, são livros fáceis. Um se chama O Milagre da Manhã, se vocês tiverem a oportunidade de ler, assim, mudou realmente minha forma de ver. E o outro que eu achei bem simples também o título do livro se chama Arrume Sua Cama. Aí, pequenas atitudes que podem mudar a sua vida e talvez o mundo. O que é que a gente pode... Vocês vão, quando ler o livro, vocês vão ver que são essas pequenas coisas, mas que é uma tarefa e que você já cumpriu e que você já pode dizer, ó, eu hoje já amanheci o dia já com 1-0 para mim. Arrumei minha cama, bebi minha água, já fiz o exercício físico. A questão do Pomodoro, para vocês terem noção, antes eu não fazia exercício físico, inseri isso depois que eu li esse livro, O Milagre da Manhã, e assim, comecei correndo, caminhando, depois comecei a correr 1 quilômetro, depois nesses 25 minutos, eu corro 5 quilômetros e vou trabalhar já, assim, isso 25 minutos, 5 quilômetros, então vocês veem que isso é todo um treinamento que você consegue fazer e quando você vai trabalhar, você já está com outro nível de energia. E Elbert também comentou uma coisa, que é a questão do horário de se tomar decisões. O turno da manhã geralmente é o horário que você tem mais energia, então deixe para tomar decisões difíceis no turno da manhã. Não vá tomar decisão difícil ou importante no final da tarde, já quando o consumo de energia do seu corpo já foi alto. Então, todas essas são dicas que eu aplico na minha vida e que realmente tem tido um resultado bastante diferente e significante. Então, assim, fechando aí essa contribuição do planejamento, gostaria de agradecer realmente a participação de todos. Um aviso importante também, no próximo sábado, dia 1º, a gente não vai ter encontro, a gente tem um encontro marcado com até o Elber falou, um evento do nosso mentor, que é o Joel J, que chama Hora H, e a gente vai estar participando desse evento, que é justamente nesse período do sábado, dia 1º, mas a gente vai retornar com os nossos encontros semanais no dia 8 de maio. Então, a gente já está até planejando alguma ação para passar para vocês no grupo do WhatsApp, durante a semana, até para vocês colocarem em prática no sábado. Então, a gente vai bolar isso aí durante a semana, vai estar mandando para vocês. Mas gostaríamos agora de abrir a participação de vocês, caso tenha algum participante que gostaria de fazer algum questionamento, de dizer que fez sentido também, se valeu a pena estar aqui durante esse pouquinho mais de 1 hora conosco. Então, fiquem à vontade e quem quiser pode usar a mãozinha aqui no reaction, ou então abrir o microfone e falar. Não tem restrição nenhuma, não. Fiquem à vontade. Eu estou com uma dúvida. Pois não, Flávio, fica à vontade. A Adélia começou a falar da rotina matinal. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer atividade física à noite. Tem alguma diferença? Oi, Flávia. Gratidão pela sua pergunta. Não tem diferença. Você deve fazer a sua atividade física no horário que funcionar melhor para você. Muita gente, de fato, traz essa questão de que funciona melhor fazendo atividade física à noite. Tudo bem. O que eu propus aqui foi mesmo uma rotina de ativação, né? Então, outras coisas que você puder fazer para ativar, né, o seu dia, para você começar o dia energizada, que seja, não sei qual a sua crença, né, que seja uma oração, que seja uma meditação, né, que seja um exercício respiratório, né, com mais intensidade, alguma coisa que vá te trazer um estado mais elevado de energia, já vai valer a pena, entendeu? Então, assim, essa questão da atividade física, cada corpo, né, cada um tem sua fisiologia e cada um vai colocar no horário do dia que funciona melhor. E também, às vezes, eu funciono melhor de manhã, mas o único horário que eu consigo é à noite, né? Também pode acontecer. Mas o importante é a gente cumprir, né? E se não deu certo num dia, que a gente continue, né, se replanejando, né? Como o Elbert disse, para a gente conseguir cumprir com as prioridades, porque a saúde é a prioridade, né? Se a gente não conseguiu cumprir no dia, no outro dia a gente tem que ir lá e tentar cumprir isso aí, tá bom?
Gratidão. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Eu, Aline. Oi, Aline, fica à vontade. Seja bem-vinda. Minha grande preocupação Cortando o seu áudio, viu, Aline? Não consegui ouvir, não. ouviu agora? Se não der certo agora, aí eu vou sugerir você fechar a sua câmera, tá? Mas tenta mais uma vez. por favor. Repete. Meu grande planejamento, tá ouvindo? A gente só escuta o começo, Aline, depois para. Tá ouvindo agora? Deixa eu tentar falar. Não deu Quer certo. tentar Acho que é melhor escrever? pelo chat. Deve ser a conexão mesmo. Qualquer coisa você pode escrever no chat e a gente responde. Se alguém quiser fazer a pergunta, algum comentário enquanto a Aline está escrevendo, aí então fica à vontade também, para a gente otimizar o tempo. Euler, tem uma pergunta no chat, você está vendo? Ver. Ela colocou, a Aline colocou. Pronto, ótimo. Ela colocou aqui, ó, como se comportar com as pessoas que não entendem, que não podem mudar seu planejamento. André, agora você que está mudo, não sei se... Como se comportar com as pessoas que não entendem, que não podem mudar seu planejamento. Assim, eu não sei se você fala ali naquelas pessoas que são muito rígidas ou que até se cobram demais, eu não sei qual o sentido que você está, assim, qual é esse perfil de pessoas. Mas, famílias e amigos, beleza. É muito complexo no sentido de, eu diria assim, eu vou falar no meu ponto de vista, né? O que é que eu venho fazendo e o que é que eu mostro para as pessoas quando eu quero fazer algum tipo de planejamento. Primeiro eu tenho que conscientizar as pessoas da importância daquilo para mim, porque eu não sei se vocês concordam, mas quando as pessoas não entendem aquilo, ele não dá valor, ele acha que aquilo é besteira, aquilo que não faz sentido. Então, eu particularmente, quando eu preciso, por exemplo, eu trabalho muito com projetos, então eu tenho o que a gente chama os famosos deadlines, que são as datas limites de entrega. Então, por exemplo, eu chego para minha família e digo, ó, esse final de semana não contem comigo, vou ficar trancado no quarto para poder estar contribuindo, vamos dizer, ou trabalhando nesse projeto. Então, as pessoas eles começam a ter noção de que minha esposa mesmo, ela pode ter feito um planejamento para o final de semana, para ficar com o filho, ou coisa do tipo, mas devido a essa conscientização que eu fiz antes, ela acaba se mudando. Então, uma sugestão que eu dou, Aline, assim, pelo menos que tem dado certo para mim, é conscientizar a importância daquela ação para que as pessoas consigam até ter essa mudança de planejamento, porque se ele não sabe da importância, ele não muda. Então, isso, pelo menos, é uma contribuição que eu daria. Eu acho que a Andréa também está querendo contribuir. Fica à vontade, Andréa. Então, Aline, você estava aqui semana passada, quando a gente falou sobre metas, não estava? Lembra que a gente comentou que tem uma prioridade, que são 3 grandes áreas que a gente fala? Primeiro, saúde. A saúde é quem? A saúde sou eu. A minha saúde mental, a minha saúde espiritual, a minha saúde física. Depois vem a família e depois vem o trabalho.
essa ordem não pode ser alterada. Ela não cabe, porque é a mesma máxima que a gente tem dentro do avião. Se a gente entra dentro do avião, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: máscara em você e depois em quem você estiver acompanhando. Então, primeiro cuida de você, faz o que o Euler comentou realmente, coloca as suas prioridades, aquilo que a Suelen falou, coloca você dentro da sua agenda, coloca as suas prioridades ali. Lógico que você vai sempre estruturar de um jeito. A gente sabe que às vezes precisa abrir mão para poder receber, então muitas vezes a gente precisa realmente liberar algumas coisas, não adianta querer fazer tudo e sair fazendo tudo de uma vez. Eu sou super a favor do essencialismo, eu acho que a gente fala nãos e sims na vida, então coloca isso como regra, entre no seu planejamento com você primeiro, e aí sim você vai atender muito melhor a todo mundo que estiver ao seu lado, e vai dessa forma, você se respeitando, as pessoas se respeitam. Lembra o que a gente falou, que o Euler comentou lá, quem não tem agenda, alguém coloca a agenda para você. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Ainda só, a Andrea falou uma palavra, essencialismo. Procurem também esse livro, é fantástico. Eu li e digo para vocês que muda muita coisa, até a forma de ver a vida, no sentido de que muitas vezes a gente faz uma porrada de coisa que não faz sentido. Então, esse livro é de cabeceira, eu já li pelo menos umas 2 vezes, porque tem muita coisa que você consegue colocar na prática. E, assim, eu criei esse ritmo também de leitura, viu, pessoal? Para vocês terem noção, eu acordo às 5 da manhã, meditação depois de 30 minutos, e 30 minutos é ler livro. Então, é 30 minutos por dia, eu leio um livro. Tem dia que eu não consigo, devido a alguma atividade, eu passo mais tempo para fazer uma coisa ou outra, mas pelo menos 30 minutos por dia. E nessa brincadeira você lê mais de 10 livros brincando, assim, só nessa sequência de 30 minutos por dia, isso por ano. Então, assim, recomendo criar esse hábito da leitura, porque enriquece muito. Então, pessoal, eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, algum questionamento para fazer. Caso não tenha, eu gostaria só de agradecer mais uma vez a participação de vocês. É uma honra realmente ter a participação e a contribuição. Esperamos que todas essas apresentações façam sentido, por menor que seja, na vida de vocês, e ficamos à disposição. Todos os contatos aqui das nossas redes sociais estão apresentados aqui no nosso perfil, e seria vamos dizer, uma felicidade estar conversando, interagindo com vocês pelas nossas redes sociais. Então, uma boa semana para todos, muito obrigado, e dia 8, se Deus quiser, estaremos aqui presentes novamente juntos para poder contribuir e tentar apresentar algumas das nossas, vamos dizer, das nossas ações, buscando a melhoria da vida de todos. Então, muito obrigado e um bom sábado, um restinho de sábado aí a todos. Valeu, pessoal, muita gratidão mesmo. Beijo, gente, obrigada a todos. Questão de chamar mais gente para que a gente possa contribuir para mais vidas, mais transformações. Isso. Obrigada, gratidão, gente. Estamos juntos. Tchau, um grande abraço. Tchau, pessoal. gente. Beijo, beijo. Obrigada, meninas. Beijos, Obrigada a todos. beijos, gratidão. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchauzinho.